Boa noite, meu irmão, boa noite, minha irmã. São 19 horas na cidade do Rio de Janeiro. Hoje é quarta-feira, dia do nosso estudo bíblico, dia em que nós separamos para estudar a palavra de Deus, sempre com uma oração inicial, como fazemos todas as semanas. E hoje, dia 5 de maio de 2021, nós faremos da mesma forma. Em seguida, eu lerei um texto bíblico, o de Jeremias, capítulo 17, versos de 1 a 11, e nós comentaremos esse texto para a nossa edificação. Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos orar ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos pelo dia de hoje e pela oportunidade que o Senhor nos concede de estudar a Tua Palavra, de extrair dela os ensinamentos de que necessitamos para a nossa vida, para o nosso bem viver. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. A palavra do Senhor que será lida nesse instante é a de Jeremias, capítulo 17. Diz assim o texto: O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com um diamante pontiagudo gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Seus filhos se lembram dos seus altares, dos seus postes ídolos, junto às árvores frondosas, sobre os altos outeiros. Ó monte do campo, os teus bens e todos os teus tesouros darei por presa, como também os teus altos por causa do pecado em todos os teus territórios. Assim, por ti mesmo te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra que não conheces, porque o fogo que acendeste na minha ira arderá para sempre. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como o arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Como a perdiz que choca ovos que não pôs, assim é aquele que ajunta riquezas, mas não retamente. No meio de seus dias as deixará, e no seu fim será insensato. Que Deus abençoe a nossa vida com a leitura da sua palavra, e nós vamos procurar extrair as lições desse texto para a nossa vida. Esse texto do livro do profeta Jeremias nos traz alguns alertas. Um deles é quanto ao pecado não confessado, o outro alerta é quanto àquele em quem nós colocamos a nossa confiança, e em relação a quem nós depositamos a nossa confiança, há uma palavra de maldição e há uma palavra de bênção. Nós vamos ver isso, e em seguida vamos ver quanto à possibilidade ou não de confiarmos nos desígnios do nosso coração. Então vamos trabalhar isso aqui. Em relação ao pecado que nós cometemos, né? Todo ser humano é pecador. Todo ser humano precisa reconhecer isso, que não faz aquilo que é da vontade de Deus, que agrada a Deus, e todo ser humano é, por natureza, pecador. Esse pecado veio desde aquele chamado pecado original, lá no Éden, quando os nossos primeiros pais
comeram do fruto que lhes era proibido comer e passaram a ter a convivência a partir daí com o pecado. Pois bem, aqui o profeta está falando de um pecado coletivo, de um povo que não segue o seu Deus, que é o seu Senhor, que é aquele em quem esse povo deveria colocar a confiança. Está falando de Judá. Esse profeta é um profeta que trabalhou num período muito importante da história do povo do Senhor, por volta do ano 586 a.C., e ele trabalhou com reis como Zedequias, trabalhou com esse rei de Zedequias e outros mais próximos ali no tempo. E esse profeta, ele tinha a função de falar a palavra do Senhor, mas ele tinha uma característica muito importante, que ele não media as palavras para dizer, não. Ele não sobredourava a realidade. Porque o que eu quero dizer com sobredourar a realidade? Há determinadas pessoas para as quais a gente diz as coisas e que, se a gente não der um jeito de falar de uma forma suave, amena, essas pessoas ficam chateadas conosco, ficam enraivecidas e algumas até cortam de vez a relação conosco. Não é? Mas o profeta Jeremias, ele não tinha muito esse cuidado, não. Ele dizia o que tinha que dizer a quem tivesse que dizer. E aos reis da época, eu só menciono aqui Zedequias como um deles, ele dizia a palavra do Senhor. A todo o povo ele estava sempre exortando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que era correto diante de Deus. E ele acusa o povo de pecado contra o Senhor. Dentre os pecados cometidos, o pecado de deixar o Senhor para confiar no ser humano. O pecado de achar que o ser humano é aquele que pudesse resolver os problemas do povo. Então, o profeta Jeremias, ele realça esse pecado e exige que o povo se arrependa desse pecado. E ele trata aqui, ele usa algumas figuras para mostrar como é que Deus age perante aquele que não se arrepende do seu pecado. E no verso 1 está dito que esse pecado está gravado na tábua do seu coração, nas pontas dos seus altares, e essa gravação é com ponteiro de ferro, com diamante pontiagudo. É algo gravado e difícil, quase impossível de se retirar dali. É claro que é uma figura de linguagem para mostrar o seguinte: o pecado cometido é de tamanha gravidade que, se ele não for removido dali pelo arrependimento sincero do seu coração, vocês não vão ser perdoados, vocês não vão ter a expiação dos seus pecados. E vocês, cada vez que vocês comparecem diante dos altares do Senhor, vocês acabam levando com vocês o pecado não confessado. E isso é uma afronta a Deus por estarem na presença dele sem a confissão do seu pecado. Eu quero que você, meu prezado ouvinte, entenda isso com um outro exemplo de um outro profeta, o profeta Isaías, lá no capítulo 6, quando ele diz que no ano da morte do rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num grande e sublime trono. Ele faz toda uma descrição da divindade, e ele, diante daquela divindade, ele diz assim: olha, quem sou eu para estar aqui diante de Deus, porque eu sou homem pecador, e os meus lábios são lábios impuros, meu pensamento é um pensamento impuro. E ele se prontifica a confessar o pecado diante do Senhor. E depois que ele se prontifica a confessar o pecado dele diante do Senhor, e com um pedido de perdão, ele se sente protegido pelo próprio Deus para realizar a obra de Deus. E no final do texto lá ele pergunta:
a quem enviarei, quem há de ir por nós, e o próprio Isaías, naquela ocasião, diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Ou seja, encorajado pela confissão de pecados e encorajado pelo perdão resultante dessa confissão de pecados, nós caminhamos para frente. Então, esse exemplo acontecido lá em Isaías, nós trazemos para cá. Ou seja, nossos pecados precisam constantemente ser confessados a Deus para que nós tenhamos dele o perdão. E não confiarmos no ser humano como se o ser humano fosse aquele que viesse a resolver todos os nossos problemas. E aí já entramos no segundo momento desse nosso comentário, quando o profeta diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito o homem que confia no homem. Nós estamos todos vivendo um momento muito difícil no Brasil e no mundo em função da pandemia de coronavírus. É um assunto que todo dia se fala disso, toda hora nós ligamos a televisão, o rádio, ou outro meio de comunicação, a internet, estamos sempre vendo comentário acerca da Covid-19. E eu quero retratar aqui uma palavra de um médico. Esse médico, recentemente, ele assistiu ao meu sogro, que estava internado lá no Procor da Ilha do Governador. O nome dele é Alexandre Scott. E o doutor Alexandre Scott, recentemente, ele deu uma entrevista para a Globo News, em que ele usa uma expressão que eu achei muito interessante ressaltar aqui. Ele diz assim: os recursos da medicina não são infinitos. E há uma outra forma de dizer isso: os recursos da medicina são finitos. Essa palavra vinda de um médico é muito interessante, porque eu quero crer que um ou outro médico, num determinado momento e da sua própria vida, tendo o privilégio de salvar tantas vidas, tendo o privilégio de ser instrumento de Deus para poupar a vida de um e de outro, talvez eles achem que eles são todo poderosos e infinitamente poderosos. Mas a palavra desse médico, Dr. Alexandre Scott, volto a dizer o nome dele aqui, é de importância muito grande, porque mostra que a medicina sabe que ela não pode todas as coisas. E quando o texto bíblico de Isaías 17, verso 5, diz que maldito o homem que confia no homem, é claro que isso é dentro de um contexto no sentido de colocar a vida sob os cuidados de um outro ser humano, achando que esse outro ser humano, por mais poderoso que possa ser, ele possa resolver todos os problemas da vida. E não pode, não pode. Ninguém é soberano, é absoluto para nos assistir de uma forma completa. Mas o texto não fica aí, vai dizer logo mais adiante que bendito o homem que confia no Senhor. Por isso que nós dissemos no início que essa questão da confiança do ser humano tem duas vertentes, uma vertente negativa e uma vertente positiva. A vertente negativa é aquela que o ser humano é levado a confiar de uma forma até além das medidas no outro ser humano. Deixa eu fazer aqui um parênteses, porque eu vivo de uma forma assim. Eu confio nas pessoas até que elas provem para mim que elas não são confiáveis. Mas essa confiança é uma confiança no âmbito, eu diria, das relações mais profissionais, até mesmo quando se trata das relações mais próximas, de família. Eu parto do princípio de que todo mundo é de confiança até que essa pessoa prove que não merece a minha confiança, pelo menos. Pois bem, esse confiar aqui não é colocar a vida aos cuidados ou colocar a vida dependente exclusivamente dessa pessoa em quem eu digo que confio. Porque essa confiança desmedida no ser humano, ela
na Bíblia uma exortação para que nós não façamos assim, para que nós não confiemos no ser humano, achando que o ser humano pode resolver todos os nossos problemas, porque efetivamente não pode. Mas há alguém que pode. O Senhor Deus pode resolver os nossos problemas. Todos eles. Todos eles. Você vê, Deus é o autor da vida. Lá em Gênesis capítulo 2, verso 7, nós vemos claramente que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. Aliás, essa palavra sopro, e em tempos de coronavírus, em Covid-19, em que as pessoas são internadas e o estágio mais grave da doença, exatamente quando as pessoas começam a ficar com dificuldade respiratória, sem ar, essa palavra sopro de vida vem bem ao encontro do que Deus fez lá no Gênesis 2,7 e continua fazendo conosco, nos dando sopro de vida. Porque o dia que esse Deus resolve retirar esse sopro de vida, nós morremos, nós perecemos. Mas aqueles que confiam no Senhor deixam de viver aqui para viver ali. Deixam de viver aqui na terra para viver diante de Deus nos céus. É isso que nós precisamos estar sempre lembrando, para que nós coloquemos a nossa confiança exclusivamente no Senhor. É Ele quem pode indistintamente e pode em todas as áreas da nossa vida suprir aquilo de que nós estejamos necessitando. Então, eu não quero dizer que você vai fazer uma compra, vai fazer um negócio. Não vou confiar no fulano Beltrano. Não, você tem que tomar todos os cuidados necessários ali. Vai fazer uma compra, normalmente tem um contrato de compra e venda. Não é? Você vai pagar alguma coisa a alguém, essa pessoa te dá o recibo que pagou. Age corretamente, que você pode continuar confiando nas pessoas com esses cuidados que você há de tomar. Agora, confiança para entregar a vida a alguém, para que essa pessoa salve você, isso aí só o Senhor Deus é digno de toda a confiança. Mas há aqueles que talvez não queiram confiar no outro, mas confiam em si mesmos. E aí também o profeta Isaías tem uma palavra sobre isso. Ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Essa palavra do profeta Jeremias, ela nos deixa confortáveis por um lado e preocupados do outro. Confortáveis porque quando nós não sabemos nem como dizer a Deus algo em oração, fiquemos tranquilos, porque Ele esquadrinha o nosso coração. Vamos imaginar que nós queiramos falar com o Senhor, inclusive um pecado que nós tenhamos cometido, e ficamos até com vergonha de dizer isso perante o Senhor. Você pode até não dizer, mas Ele esquadrinha o seu coração. Ele sabe que vai lá na sede das emoções. Aliás, os judeus costumavam entender o coração e também até os rins como sendo sede das emoções. Então, se lá nessa sede está dito algo que o envergonha, que é um pecado que você cometeu e você não está sabendo verbalizar. Verbalizar é dizer com palavras, não é? Dizer com palavras aquilo que está no seu coração. O Senhor esquadrinha, Ele vai lá dentro, Ele pesquisa, perscruta, é uma outra palavra que encerra bem esse sentido. Ele perscruta o seu coração.
e lá no seu coração Ele conhece o que você está sentindo e pensando. É o que diz o Salmo 139. Tu esquadrinhas o meu coração, tu perscruta, tu vai lá dentro da minha alma. Esse é o lado bom da história, né? Agora, se você está mal intencionado com alguém, ou até com o próprio Deus, né? Se você está proferindo um pedido de perdão, está falando com Deus que está pedindo perdão, mas no seu coração não há sinceridade no pedido de perdão, Deus está olhando o seu coração da mesma forma. Ou seja, os seus lábios estão dizendo uma coisa e as suas ações estão dizendo outra. Então isso não adianta. Deus, Ele olha e vê o nosso coração. Então é preciso que as nossas palavras sejam a expressão do nosso coração e que o nosso coração tenha sentimentos, nos leve a ações que realmente sejam verdadeiras diante do Senhor, porque o Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração, como acabei de dizer, para o bem e para o mal. Deus é Deus para conhecer as coisas que vão no interior do nosso coração, para o bem e para o mal. Aquilo que nós pensamos pode nos salvar e pode também nos condenar. Então, de qualquer forma, nós sabemos que Deus é esse Deus soberano, esse Deus a quem nós devemos confessar os nossos pecados, é esse Deus em quem nós podemos confiar com toda a nossa vida, toda a nossa alma, rasgar o nosso coração diante do Senhor, porque sabemos que Deus conhece cada um de nós de forma pessoal, de forma bem profunda, como cada um de nós gostaria de ser conhecido por Ele. Então, que a nossa vida possa cada dia mais estar diante de Deus de um modo que nós sejamos sinceros para com Ele, confessemos a Ele os nossos pecados, peçamos perdão pelos nossos pecados e vivamos uma vida tranquila e serena, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso, soberano sobre cada um de nós. Nele, nosso Deus, nós devemos confiar, sim. Que Ele, portanto, nos abençoe nesta noite. Amém. Chegou a hora dos recadinhos, nós vamos nos despedir daqueles que estão conosco até esse momento. André Alves, que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, obrigado por nos assistir. Presbítero Manuel Arnaldo, Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Josileia Marçal, Deus abençoe, minha irmã, dê um abraço aí no seu esposo. Fatinha Estrela, Fatinha, que bom que você está conosco nesta noite, Deus abençoe, dá um abraço aí no seu esposo, o Melquisedeque, no filhinho, o Felipe, e Vilma Nascimento, um grande abraço, Vilma, tudo de bom para ti, né, aí na sua vida, nos seus familiares. Que Deus a todos abençoe e guarde. Na próxima semana, querendo Deus e permitindo, o mesmo Deus,